Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 8 de janeiro. O Ibovespa apresentou estabilidade, menos 0,2%, uma formação de candle semelhante ao de um martelo invertido, que representa um padrão de reversão de um movimento de baixo para um movimento de alta. É uma variação devido a essa sombra inferior, mas para confirmar esse padrão precisa superar a máxima do pregão de hoje, 41.217 pontos. Enquanto isso não acontecer, segue apontando para o teste do suporte na faixa dos 40 mil pontos, sabendo que está mais esticado para baixo, possibilidade no decorrer da próxima semana de apresentar algum repique de alta. O fato é que o Ibovespa começou bem, entre aspas, o ano 2016, primeira semana, queda de 6,32%, uma queda bem acentuada para o índice Ibovespa, segue, como eu disse, com maior probabilidade de testar suporte na faixa dos 40 mil pontos e com expectativa no curtíssimo prazo de gerar repique de alta no decorrer da próxima semana. Mini índice dentro dessa expectativa que eu já tinha comentado no último pregão, fiquei atento um pouco mais para buscar a operação na ponta compradora, mas terminou não executando, eu não executei nenhuma delas, foram duas recomendações. A primeira aconteceu depois dos dados de emprego nos Estados Unidos, que eu fiquei aguardando essa informação, não que eu avalio essa informação, apenas para a questão em termos de como aumenta muito a volatilidade, eu prefiro operar somente, gerar algum tipo de recomendação somente após esse horário, após as 11h30, lembrando, dados de emprego dos Estados Unidos sempre ocorre toda primeira sexta-feira do mês. Então, após as 11h30, fique atento para a possibilidade de compra depois que gerou esse forte candle de alta. Fez a máxima do dia em 625 pontos, 41.625 pontos, começou a recuar, então minha expectativa é que se rompesse aqui de novo, iria romper não só a máxima do dia, como também a máxima do dia anterior e aumentava a chance de fechar esse gap aqui de baixo. Então essa foi a minha expectativa a minha perspectiva para buscar uma compra em cima do mini índice, que terminou não executando, reverteu completamente essa sinalização de alta, perdeu aqui, veio para baixo, inclusive perdendo a mínima do dia anterior, mas respeitando o suporte, não fechou abaixo desse patamar, e quando ela começou a travar aqui, eu recomendei uma nova entrada. Se gerasse alguma sinalização de alta aqui no gráfico intraday, também não executei essa entrada. Então as duas operações foram canceladas, os valores aqui estão registrados na nossa planilha de controle online, disponível aí no site daltonvira.com. Segue aqui o mini índice apontando para baixo. Para gerar compra, vai ser compra ainda contra a tendência. Para gerar venda, o ideal é que aconteça algum movimento de subida no gráfico 60 minutos sem muita força, para buscar a operação de venda. Se abrir caindo, ficaria mais atento para buscar a operação na ponta compradora após alguma sinalização de perda de força aí no decorrer do dia, que seria na segunda-feira. No dólar, lembrando que no dólar a semana apresentou alta de 1,4%, gerando aqui um candle de reversão chamado de Shooting Star ou estrela cadente. Depois desse movimento de alta, a perda da mínima do pregão dessa última semana, que é de 4.022,50, traz a possibilidade de iniciar um movimento de baixa no gráfico semanal. Apoiaria justamente aqui, olhando para o gráfico diário, que terminou em queda de 0,69%, aumentaria a chance de fechar esse gap aqui na faixa dos 4.000. E abaixo disso, teria aí suporte na faixa dos 3.000, mais relevante, na faixa dos 3.940 pontos. Então, dólar para o próximo pregão, ficaria um pouco mais atento para a ponta vendedora, depois de ter iniciado o movimento de baixa. Para reverter essa expectativa de ponta vendedora, teria que romper a máxima do pregão de hoje, 4.083 pontos. Dólar no intraday segue bem travado ainda. PETR4, pregão de hoje, estabilidade mais 0,16%. Chegou a abrir já em alta com gap, superando a máxima no pregão anterior. Isso para mim descartou a possibilidade de entrada, porque como a gente está operando contra a tendência, se fosse para fazer algum tipo de compra, teria que gerar um fundo um pouco mais aqui para baixo, para gerar um stop mais curto possível. Não foi para cima, pelo menos não encaixou com o meu método. Gerou aqui uma sinalização de baixa, perdeu o fundo anterior, ou seja, desarmou a formação de um pivô de alta no dia 60. E aqui gerando uma correção mais fraca aqui, respeitando essa região de fundo anterior. Então segue ainda com a expectativa maior de poder vir a cair e até perder esse 6,08 em busca do suporte de número redondo na faixa dos R$6. A semana foi com queda de 6,42%,
depois de ter gerado alguma sinalização de montar um fundo no semanal, desarmou essa sinalização e terminou a semana abaixo do fundo anterior. Enfim, mais um pivô de baixo, ativo alinhado para baixo e apontando aí para o teste efetivo da região dos R$6. Vale 5. Vale 5, queda de 4,76%. Outro ativo também que abriu com gap de alta, mas respeitou ali a máxima do pregão anterior, ficou travado, gerou dois fundos aqui, na realidade, dois fundos no G60, colocando aqui essa sinalização, e dois topos no gráfico 60 minutos. O segundo topo já gerou a formação de retângulo, já gerou a sinalização para uma perda desse suporte, perdeu o suporte, acelerou o movimento de baixo, fechando em 8,20, queda na semana de 20%, pivô de baixa no gráfico semanal na Vale 5, possibilidade de repique de alta no decorrer da próxima semana, mas por enquanto sem nenhuma sinalização de alta para isto. Na sequência a gente tem aqui para comentar, lembrando, se a videoanálise está sendo útil para você, dê um like nela, por favor, agradeço de imediato. Vamos aqui para os próximos ativos. Ciel3 foi um ativo que conseguiu ter um bom desempenho no decorrer da semana, alta de 4,2% em engolfo de alta no gráfico semanal. Então, diante de ter apresentado mais força do que a média, que vamos dizer assim, do que o Ibovespa, traz a possibilidade de ficar de olho no ativo no decorrer da próxima semana, em movimentação para baixo para buscar alguma alternativa de compra. Seria interessante o ativo, primeiramente, respeitar o suporte aqui na faixa, uma resistência que foi rompida na faixa por volta dos 34,40, e se afundar um pouco mais, respeitar uma região por volta dos R$ 33,60 para se buscar alguma formação de fundo ascendente no gráfico diário da Ciel3. Enfim, sendo um pouco mais na ponta compradora. Lame 4 ameaçou aqui a formação de fundo, chegou até a superar a máxima do pregão anterior. Ativo que ainda permanece em tendência de alta, mas dando sinais de enfraquecimento por ter voltado para baixo dessa região. Se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, 18,72, abre a possibilidade também de abrir uma compra em cima de Lame 4 na expectativa de pegar aqui um movimento de subida no papel. Que no G60 isso proporcionaria a formação de um pivô de alta. E por último, Itube 4. Itube 4, recomendei compra dentro do que eu já tinha mencionado na última videoanálise, na expectativa de tentar pegar uma operação contra a tendência, alguma movimentação para cima, sem exigir muito do movimento de alta, porque a gente está trabalhando aí contra a tendência. O ativo até gerou uma primeira hora de pregão boa, voltou a fechar acima dos R$ 25,00, segunda hora de pregão superou a máxima da primeira hora de pregão, mas seria muito importante esse ativo romper esse topo descendente aqui no G60. Não conseguiu, proporcionou mais um topo descendente, ficou respeitando a região dos R$ 25,00, a partir do momento que fechou abaixo dos R$ 25,00, para mim já descaracterizou um pouco mais a operação e aumentou a chance desse ativo perder esse suporte, a mínima do pregão anterior, suporte no intraday em 24,76, e buscar até uma região na faixa dos 24,50. Por esse motivo, eu encerrei ali na penúltima hora de pregão a operação. Aqui está o encerramento, com perda de 0,76% e redução pequena de 0,15% do capital total. Fato que na semana, em que o Ibovespa caiu mais de 6%, o resultado da semana ficou aqui, pegando aqui o somatório, está aqui na faixa, desculpa, eu peguei aqui errado, aqui em torno de 0,7%, só pegar aqui a rentabilidade, vai estar aqui o resultado, que na realidade é o resultado do mês, o resultado da semana, então como foi a primeira semana, menos 0,07%. Resultado desta semana. Vamos ver se na próxima semana a gente consegue operações mais interessantes. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a próxima semana.